Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lar dos Contos. E hoje eu trago para vocês mais uma parte da história do Duque e da Lariete. Então, antes de mais nada, não se esqueçam de deixar o gostei. E se você estiver assistindo esse vídeo e não for inscrita, se inscreve, você não vai estar perdendo nada, só ganhando, beleza? Antes de começar o recap, eu vou pedir para vocês assistirem um vídeo até o final, porque no final eu vou deixar um aviso muito importante que eu gostaria que vocês prestassem atenção, beleza? Sem mais enrolação, vamos começar! E no episódio anterior, nós vimos que o Doha finalmente reapareceu. O Doha foi no templo e tá levando todo mundo de arrasta em busca de informações. Na verdade, em busca de uma informação. Onde está o reverendo Gibiralfaro? Ao ver que todos seus companheiros foram de uma dessa para uma melhor, o cara logo abre o bico pro Doha. Mas mesmo assim, ele não poupa a sua vida. O Doha, gente, ele tá insano. Enquanto isso, no escritório do Duque, Lariete encontra uma papelada que fala sobre a situação do reino de Danúbio. Com a vitória do Duque na guerra, o reino passou a pertencer agora ao Império. Logo agora, o Império que deveria cuidar da destruição do lugar, né? Dar suporte às vítimas da guerra e também reorganizar tudo ali. Reconstruir o reino, que agora é parte do território do Império. Porém, apesar da família imperial ser absurdamente rica, ela não tem mão de obra. Então, normalmente, quando isso acontece, o templo é que é a mão de obra, é eles quem ajudam. Só que dessa vez o templo está pedindo um pedaço da terra de Danúbio e também uma quantidade absurda de dinheiro. E quem está por trás disso tudo é o reverendo Gibiralfaro. Acontece que a família imperial não pode dar essa quantia tão exacerbada de dinheiro e muito menos esse território tão grande que o reverendo está pedindo, porque assim o templo teria mais poder que a família imperial. Para ajudar o Duque, a Lariete então sugere que a solução para aquele problema seria contratar os magos para ajudar no lugar dos sacerdotes. Enfim, eles conversam mais um pouco e têm boas ideias para resolver esse problema. Vendo todas essas coisas, Lariete percebe que o templo não é tão puro quanto as pessoas pensam. Na verdade, é bem corrupto. Então ela pensa que provavelmente o Doha é uma das vítimas do templo. Por fim, ela e o Duque se despedem e ela diz para ele não voltar tarde para casa, hein? Aí eles já agem como se fossem casados, cara. E ele diz que vai fazer o melhor que pode para voltar cedo para casa. Assim que Lariete sai, o Duque vai correndo falar com a princesa. Aí a princesa, uai, que choque, que choque. Ela bem de bola, o cara chega assim do nada. Ela diz assim, pô, cara, bate na porta antes, né? Chega assim, de supetão. Então ele diz que vai apoiar ela a tomar o poder, caso ela permita que as mulheres possam herdar os títulos de sua família e ainda assim se casar. No começo ela fica sem entender porque que ele quer uma coisa tão aleatória em troca de ajuda. Aí ela processa uns 2 segundinhos e pensa, ai meu Deus, a Lariete quer se tornar a próxima duquesa de Blanche. Uma breve pausa para pedir para vocês serem membros aqui do canal. Se você tiver um dinheirinho extra e quiser ajudar o canal sendo membro, você vai ter acesso antecipado a vídeos e outros benefícios que é só você olhar aqui na descrição. Um agradecimento especial para a Bia Soares e a Vivi, que estão apoiando esse projeto aqui do Lar dos Contos. Muito obrigada por se tornarem membros. E é isso, pessoal. No começo a princesa fica surpresa, mas depois ela pensa que isso pode ser bom para ela também. Mas caso o Duque e a Lariete se casem, eles vão ter muito poder, porque são duas famílias poderosas se juntando, né? E no futuro isso pode ser um problema para a família imperial. Mas ela também pensa que no futuro ela pode resolver de alguma forma isso, né? Pois não seria difícil de controlá-los, porque a família imperial tem bastante poder. Agora, falar a verdade, acharia top se o Duque e a Lariete casassem, se juntassem, tomassem o poder e eles ficassem governando o Império. Ia ser incrível. O Duque então entrega a ela os projetos que o príncipe anda trabalhando. Aí ela fala, peraí, e quem disse que eu aceitei essa proposta? Então ele diz que sabe que ela vai aceitar, né? Afinal, ela precisa dele. Aí do nada eles mudam de assunto e começam a conversar sobre a proposta de casamento que o Duque quer fazer para Lariete. Então ele mostra para ela o anel que ele comprou para Lariete, só que a gente também não vê, tá? Ele só precisa que ver, mas a princesa diz que é bem feio. Enquanto isso, nas ruínas de Danúbio, nós vemos a Melissa. Gente, se eu pudesse, eu pulava todas as cenas que essa mulher aparece. Tomei um ranço. Então ela comenta que os itens que a Lariete mandou pro reino de Danúbio, usando os fundos da mansão Candel, eram coisas inúteis, porque o povo tava passando fome, então o povo queria comida e ela mandou bloco.
Como ela não gosta da Lariete, ela já vai fazendo um pré-julgamento, né? Porque a Lariete enviou tijolos e ferramentas de construção em vez de alimentos, sem ela conhecer os bastidores políticos, né? Porque ela não sabe quais são as limitações que o Império está enfrentando, né? Com a questão do templo. Então a Melissa, ela julga a Lariete duramente, chamando ela de mimada, desconectada da realidade. Só que o que ela não sabe é que por trás daquela decisão há uma estratégia cuidadosa para restaurar não apenas os prédios, mas também a autonomia e o sustento da população do reino, porque eles vão trabalhar e vão receber dinheiro para isso, e assim eles vão poder comprar sua própria comida, ter uma recuperação sustentável e digna. Quando o mordomo informa ao Duque, né, o que a Lariete anda fazendo, o que ela usou os fundos de doação da casa do Duque para fazer isso, já pensando em ajudar, né, o Duque a resolver aquele problema da situação do templo, que não queria ajudar, né, da reconstrução de Danúbio. Então o Duque fica encantado mais ainda com a genialidade da Lariete, e ele vai até o quarto onde ela está e fala que ela precisa se tornar a duquesa. Ela fica meio sem entender o que está acontecendo, porque do nada ele chegou segurando ela pelo braço, falando: você tem que ser a duquesa. Aí ela: o que está acontecendo? Então ele diz a ela que vai dar um jeito de ela poder se casar, mesmo recebendo a liderança da família dela, mas que isso vai levar um tempo. Mas ela precisa se tornar primeiro a duquesa de Blanche. Ela percebe que mesmo ele falando isso com uma certa empolgação, ele começa a ficar meio tristonho. Aí, gente, você vai pensar, por que ele tá ficando meio tristonho? Porque ele tá com medo de demorar de se comprometer com ela, de casar, e outros caras, né, agora que ela vai se tornar a duquesa, vai chover homem na horta dela. Então ele tá preocupado nesses caras que vai ficar dando em cima dela. Ele não quer perder a Lariete, claro, ele não vai permitir que ninguém tire ela dele, mas ele vai ter que lidar com esse fortuna, então ele fica chateadinho, mas a Lariete enche ele de beijos e diz que ele não precisa ficar preocupado com nada, porque eles vão lidar com isso como sempre fizeram, né, lidando juntos, e tudo vai dar certo porque eles estão juntos nessa. No final das contas, a Lariete vira a duquesa de Blanche. Lariete olha para a sua declaração de duquesa, então agora ela oficialmente é a duquesa de Blanche. O tio dela a parabeniza e diz que ela deve ser muito grata ao duque de Candel, porque ele deu uma força imensa para que tudo desse certo nessa nomeação. E ela diz: pode deixar, tio, eu vou agradecer. Eu vou agradecer bastante. Ai, gente, sim, eu parei na 5ª série. Entendedores entenderão. Enfim, vamos seguir com a história? Começou então o murmurinho, o zum entre os nobres. Eles comentam que o relacionamento entre Lariete e o Duque deve ter acabado. Uns dizem: o Duque nunca vai abandonar o seu posto de Duque para poder se casar com a Lariete. A Lariete também nunca vai abandonar seu posto de duquesa para poder se casar com eles. Então eles terminaram. Mal sabem eles que os dois estão de treta para serem herdeiros de suas respectivas heranças e ainda assim, meus filhos, minha gente, se casar. Pessoal, mas estava indo tudo bem demais, né? Mas aconteceu uma coisa. Voltou ela mesma, a pior de todas as edições do BBB. Castigo do monstro. Sim, ele voltou. Ai, gente, eu não tô bem. Ai, cancela uma agora. A Shiri, minha gente, a enxerida voltou a aparecer. E agora ela ouvindo esses rumores de que o Duque e a Lariete rompeu, aí ela tá pensando: meu Deus, agora eles romperam, agora é minha chance de pegar o Duque pra mim. Aí eu vou ser muito mimada, vou ter muito dinheiro, viver só nas joias. A demônia, que mulherzinha Gente, eu vou ficar quieta pra não me cancelarem aqui. Agora ela está decidida a descobrir onde é que o Duque tá passando mais tempo agora, porque ela vai ir atrás dele, que ela tá indo pro ataque. Lariete, pelo amor de Deus, monta a zaga, porque a mulher, a sem vergonha, tá indo atrás do teu marido. Enfim, Lariete anda muito ocupada, o Duque anda muito ocupado, tá todo mundo muito ocupado nessa casa aí, na Mansão Candel. Mas eles continuam tirando o máximo de tempo possível para ficarem juntos. Lariete, que havia saído a trabalho, chega finalmente e ela é recebida pelo Duque. Antes era o contrário, né? Ele chegava do trabalho com ela esperando carinhosamente por ele, mas agora ele também espera por ela. A Lariete fala que o tio dela estava ajudando ela também a resolver algumas coisas e ele fica enciumado porque ele gostaria de ajudar ela também. Ele fala: mas eu quero te ajudar também. Aí ela fala: fofuxa,
você pode me ajudar? Eu tô precisando de um monte de dinheiro. Aí ele fala, você precisa de quanto? Eu te dou. Aí ela fala, quanto você quiser me dar, eu aceito. Ai, gente, que sonho, que meta de relacionamento, tá? O Duque também conta um pouco dele estar ajudando a princesa, né, no que ela quer ser a próxima imperatriz, mas diz a Lariete que por enquanto é melhor deixar em segredo, mas ele tá passando bastante tempo com a princesa. Aí a Lariete, você tá passando bastante tempo com a princesa, né? Aí ele fala, mas não precisa ficar com ciúme, eu só amo você. Aí a Lariete diz, eu não tô com ciúme, eu confio em vocês dois. Ai, gente, olha que relacionamento saudável. Quer dizer, saudável só da parte dela, né? Porque o Duque, ele é possessivo de ciúme. Ele tava com ciúme do tio, meu Deus, do tio dela. Diga, não. O Duque pensa que ele queria que a Lariete fosse um pouquinho mais ciumenta. Enfim, eles fazem várias coisas de casal, tomam até banho juntos. Ele tá secando o cabelo dela e ela avisa que acha que se sente pronta para ver a mãe. Mas ela diz que só vai conseguir fazer isso se tiver o apoio do Duque para sempre estar ali apoiando ela. E ele diz que vai fazer isso com muito prazer. De repente, ele coloca ela em cima da penteadeira. Depois a sequência de nada, galera, porque não acontece nada porque o capítulo termina aí. Então, como essa história ainda está em andamento, esses foram os últimos capítulos que eu encontrei disponível dela. Mas é claro que futuramente vão ter atualizações e quando elas estiverem disponíveis, então eu trago o vídeo para vocês. Mas enquanto elas não ficam disponíveis, esses próximos capítulos, eu vou estar trazendo a história de outros manhwas aqui no canal também. Então são várias histórias que tem aqui no canal, que você quiser pode conferir, tá aqui na descrição do vídeo também. E eu vou deixar aqui nos cards. E é isso, eu vou atualizar essas histórias aí também que estão paradas, enquanto não lançam mais episódios da Lariete e do Duque, tá? Assim que lançar mais episódios, eu venho aqui correndo trazer o recap pra vocês, ok? Combinado? Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o gostei. Se não for inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações, que aqui nesse canal tem bastante conteúdo legal. Tem vários vídeos aí que você pode estar maratonando e vai também continuar saindo vídeo toda segunda e quarta-feira. Então é isso, um beijo e um queijo, fui!